Pronto, então vamos lá. Como eu comentei lá no grupo, né? Esse aqui é o primeiro texto de um conjunto de 18 ou 19 textos, e quase todos os textos eles têm o mesmo formato. A Stephanie acabou de dizer que não leu tudo, o Gustavo começou agora há pouco, mas eu não sei se vocês rolaram, né, se vocês deram uma olhada geral nesse documento. Tá? Então, o texto 2, o texto 3, o texto 4, o texto 5, eles têm praticamente a mesma estrutura. Quando é que a estrutura muda um pouquinho? Né? Quando a gente começa a estudar também a América Espanhola, né? o período brasileiro de chegada dos portugueses ao Brasil. Então aí a gente faz uma ligação entre aquilo que está rolando na Europa, né? Aquilo que a gente aprende na escola como história geral, e aquilo que começa a rolar na América, e é claro, em especial no Brasil. Né? Então, o que acontece? É, eu não enxergo, eu só estou enxergando o texto, tá? Eu não sei se as pessoas que quiserem entrar, se alguém mais vier, tem que pedir autorização, de repente vocês me avisam aí se. Mas assim, o que eu estava dizendo é, todos esses textos, texto 2, texto 3, texto 4, eles têm a mesma estrutura, certo? Então, a primeira parte, ela tem basicamente uma página, né? Olha lá. Antes de terminar a primeira página, já aparece a segunda página, que é o contexto. Então, eu chamo essa primeira parte de texto base. E a partir desse texto base, foi que eu criei as outras partes. Tá? Como é que eu fiz isso? Faz muito tempo, já faz muito tempo mesmo, acho que foi lá no ano 2000, faz uns 20 anos, vocês não eram nem nascidos, né? Eu escrevia para a Folha de São Paulo, para o jornal. Eu não sei se a Folha ainda tem, mas naquela época ela tinha um caderno chamado Caderno Foveste, né, que é Folha do Vestibular. Naquela época, era apenas às quintas-feiras. Então, numa quinta-feira, eu escrevia um texto de história geral, e na outra quinta-feira, um outro colega escrevia um texto de história do Brasil, e nós nos revezávamos. Né? Então, eu escrevia semana sim, semana não, para esse caderno Foveste. E o texto 1 é o que foi publicado na Folha de São Paulo, o texto 2 foi publicado na Folha de São Paulo, o texto 3, eu acho que se você jogar no Google, você encontra, né, um artigo na Folha de São Paulo, isso aqui. Tá? Aí eu tinha todos os textos originais. E para cada um dos textos originais, eu resolvi criar isso aqui. Então, para todos eles, eu criei uma segunda parte chamada contexto. Né? Veja que aqui vai aparecer o quê? Mais uma página, um pouquinho mais de uma página. Para todos eles, eu criei uma terceira parte chamada Outros Tempos. Então vejam que o texto lá em cima, ele fala de Atenas, ele fala das guerras médicas, né? E aqui eu vou buscar semelhanças, por exemplo, aqui ó, na Idade Média, certo? Na Idade Moderna, a América, a América, a conquista da América. Né? Aí a quarta parte, todo material tem um roteiro de estudo. Ele é muito simples, ele é apenas um lembrete. Tá? Então aqui, por exemplo, eu coloquei as características lá do texto inicial, que o texto inicial chama Humanidade combina guerra e desenvolvimento. Então ele fala sobre a história de Atenas, né, num momento bastante específico, que foram as guerras médicas, né, as guerras contra os persas, que não foi feita apenas por Atenas, né, foi feita por uma grande aliança militar que envolveu várias cidades gregas e que foi liderada por Atenas. Tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso especificamente lá, a primeira parte do texto. Aí a quinta parte, é isso? Quinta, são questões de interpretação. Então, na verdade, qual é a ideia? É você pegar aqui uma questão, né? E você vai arrancar a resposta dessa questão
De onde? Do texto, certo? É uma questão de interpretação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela não é uma questão de vestibular, ok? Então, todos os materiais, aula 2, aula 3, aula 4, aula 18, né, tem questões de interpretação. E, por último, tem questões de vestibular. Não apenas da FUVEST, né, mas questões que eu olho e são parecidas, são semelhantes ao modelo da FUVEST. Na verdade, são questões que eu vou selecionando, né, de um banco de questões que eu tenho mais de 16 mil questões, inclusive aí dos últimos vestibulares. Tá? Na FUVEST, por exemplo, tem uma das questões da FUVEST trabalha o cristianismo em Roma, né, e depois faz uma relação com a Idade Média. Então, foi uma questão que apareceu em fevereiro desse ano, né, e eu coloquei já num dos textos seguintes. Nesse texto aqui, eu não coloquei nenhuma questão de 2021. Então, tem essa aqui da Unicamp, de 2020, né? Tem essa aqui da Unesp, um pouquinho mais antiga, mas muito interessante para a gente trabalhar, né? E tem uma da FUVEST, que é um pouquinho mais antiga ainda, 2017, e que também é muito interessante para a gente trabalhar, para a gente discutir, né? Enfim, como é que funciona esse trabalho? O aluno ele tem que pegar esse texto todo, né? Qual é a ideia? A ideia é pegar o texto, ler o texto, né? Uma vez, duas vezes, e depois que leu uma ou duas vezes, né? Vai fazer as questões de interpretação. E é claro que para fazer as questões de interpretação, você vai ler mais o texto, só que agora de uma forma mais focada. Né? Porque se você olhar aqui para a questão 1, você vai pela segunda ou pela terceira vez ao texto, mas buscando informações que te ajudem a responder essa questão aqui. Depois, quando você vier para a questão 2, você vai fazer o mesmo exercício. Né? Você vai buscar informações que te ajudem a responder isso aqui, mesmo porque são questões de interpretação. É claro que se você já deu uma ou duas lidas, você já sabe mais ou menos onde você vai buscar, né, as informações, em qual parte do texto está, na primeira parte, na segunda parte, etc. E é claro que se você tem um maior conhecimento de história, gosta mais da matéria, lembra mais da matéria, né, você até pode começar a imaginar um pouco da resposta, né, por aquilo que você sabe. Se bem que a ideia não é essa, né? A ideia é trabalhar em cima do texto. Por quê? Porque a ideia de trabalhar em cima do texto é aquilo que todos vocês têm que fazer quando sentarem para fazer a segunda fase, certo? Então, se você pega a segunda fase, vamos pegar a FUVEST aqui, vai. Vamos pegar a FUVEST. Se você vai fazer a segunda fase, né, você vai olhar para o texto aqui e você vai ler de 2 a 3 vezes. Pessoal, olha só. Quando eu converso com um aluno lá em fevereiro, o ano está começando, né? Ele ainda não está preocupado com a segunda fase, né? Se bem que ele é de humanas, ele vai fazer história na segunda fase, né? Enfim. E eu digo para o aluno o seguinte, e eu já falei isso lá no grupo, né? Qual é a melhor maneira de estudar a história? A melhor maneira é fazendo questão dissertativa. Eu não lembro se em algum dos meus áudios eu contei a história do Plínio. Eu acho que eu contei. O Plínio foi um aluno que eu tive de um grupo, a gente tinha um grupo de eram uns 15 alunos, né? Que faziam um curso desse tipo aqui, só que era presencial, tá certo? Lá em São Paulo, né? Eu morava em São Paulo naquela época. Hoje eu moro aqui em Santos, faz 2 anos e meio que eu moro em Santos. E eu dava um curso especial que, por coincidência, era toda quinta-feira à tarde. E o Plínio, ele fazia um cursinho, ele fazia o etapa, né? Ali no metrô Ana Rosa. E a minha sala ficava ali no metrô Paraíso, que era pertinho.
E o Plínio ia prestar não, ele prestou e ele entrou poli, engenharia, certo? E é claro que ele só faria a prova de história na primeira fase. Ele só faria a prova teste, né? Mas ele começou com a turma toda lá em fevereiro ou março, acho que era março, começava esse curso. E depois aí de algumas semanas ele brigou comigo, brigou entre aspas, assim, digamos no bom sentido, né? Por quê? Porque eu trabalhava questão escrita. E toda a aula eram 3 horas e meia de aula. A gente fazia 2 horas de aula, saía para o intervalo, ia quase todo mundo para a padaria que tinha na esquina, tomar um café, comer um lanche, etc. E depois voltava e fazia mais 1 hora e meia de aula. Então era a tarde toda da quinta-feira, praticamente. Né? E, mas ele brigava comigo por quê? Porque ele queria que eu desse teste. Porque ele tinha certeza de que ele precisava treinar. Né? E essa é uma mentalidade que eu encontro muito ainda por parte de vocês, que são estudantes, né? E por parte dos professores. Então, é muito comum eu ver em grupos ali do Facebook, alguns grupos do WhatsApp, essa coisa de fazer muitas provas antigas. Vale a pena? Vale, mas é uma coisa muito importante? Honestamente, não é. Não é muito importante. O que as pessoas dizem? As pessoas dizem assim, isso eu comentei num áudio aqui no nosso grupinho no WhatsApp. As pessoas dizem, eu vou me acostumando com o modelo de prova da FUVEST, porque tem modelos diferentes, e é verdade. Né? E a coisa mais fácil do aluno ter essa percepção e mais ter essa certeza é quando ele olha, por exemplo, para a FUVEST e quando ele olha para o Enem. Né? O Enem é muito diferente. Então, ele enxerga ali dois modelos diferentes. Né? Mas será que um aluno ele olha para uma pergunta na forma objetiva, aqui na forma de teste da Unesp e outra da FUVEST, e ele sabe qual é qual? De uma forma geral, não. Nem os professores sabem. Eu falo por experiência própria, certo? Nem os professores, e não tem que saber. Não é necessário, a não ser que tenham modelos muito peculiares, que tenham características muito peculiares. Né? Por exemplo, provas das universidades estaduais do Paraná. Tem estadual do Paraná, se não me engano, são três: Maringá, Londrina e Ponta Grossa. E você percebe por quê? Porque tem muita história regional, tem muita geografia regional, né? Coisas típicas da história do Paraná, das características de relevo, solo, de desenvolvimento industrial, econômico do estado do Paraná. Né? Existem tipos de estrutura diferente, né? Aquelas estruturas em 01, 02, 04, 08, aí é tranquilo. Ou mesmo a Unicamp, né? Você olha para uma questão teste, só tem 4 alternativas, você fala, deve ser da Unicamp. Né? Se bem que tem outros vestibulares com 4 alternativas. Universidade Estadual do Ceará, se não me engano, tem 4 alternativas. Tem uma outra coisa que nos permite até ter uma certa percepção. Né? Mas fazer as provas antigas vai garantir ao estudante? Não vai. Então, se nós estamos no começo do ano, e mesmo hoje, né, se nós estamos nos preparando para a FUVEST, o melhor é estudar de uma forma que a gente aprenda, certo? Não é o modelo, né? Tanto é que esse curso que eu montei o ano passado, eu montei focado na FUVEST, né? E ele tinha essa questão da Unicamp, ele tinha essa questão da Unesp. Tá? Por quê? Na verdade, você não tem que aprender aqui a responder à FUVEST, ou a responder à Unesp, ou à Unicamp. O que você precisa para fazer essas três questões? Não interessa de onde ela é, não interessa se ela é da Unicamp ou se ela é da Unesp, não interessa. Para fazer as três questões, você precisa de algumas coisas. Primeiro, atenção na leitura, uma boa leitura, certo? Organização da pergunta, do enunciado. Tá? Então você vai ler aqui: as reflexões de Aristóteles e Platão revelam uma descrença em relação ao regime democrático. Veja, o texto
fez uma afirmação. Se a gente parar para pensar, se a gente refletir, né? E se a gente entender que esses dois caras, lá na Grécia Antiga, refletiram, eles revelam uma descrença em relação ao regime democrático. Você fala, opa, peraí, mas Atenas não desenvolveu a democracia? Isso não era importante, né, para os gregos antigos, em particular para Atenas? Mas por que eles não acreditam? Descrença. Mas por que eles não acreditam muito na democracia? Qual é a descrença? Qual é a desconfiança? Qual é o limite? Né? E veja, você parou aqui na primeira linha. Aí o Aristóteles diz, por enquanto a gente não sabe se o Platão disse também ou não. O Aristóteles diz assim: o cidadão é quem toma parte na experiência de governar e ser governado. Então ele está falando que a democracia é uma experiência, né? E que a cidadania, né, significa participar, tomar parte é participar dessa experiência. Para o filósofo, esse aqui, Aristóteles, o animal falante é um animal político. Se você fala, você é político. Por quê? Porque, na verdade, falar significa se expressar, né? E quando você se expressa, você emite uma opinião, você emite um juízo, você diz, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu amo isso, eu odeio aquilo, eu quero isso, eu não quero aquilo, certo? E todos nós, né, temos opiniões políticas. Portanto, político não tem a ver com partido político. Político não tem a ver com eleição. Né? Quando Opinião, né? você. Hã? Comunicação, opinião, não é? Na verdade, toda a opinião que nós formamos, né, ela é política. Inclusive, quando você diz assim, hoje acordei, tinha que ligar o computador para assistir às aulas online, etc. Hoje eu não vou assistir. Isso é uma decisão política. Você parou, pensou, sabia o que você tinha que fazer e você tomou uma decisão. Hoje eu não vou assistir, certo? Então, no fundo, essa ideia da política, ela é relativamente simples, né? Todos nós somos seres políticos, né? E quando nós tomamos uma decisão, qualquer que seja ela, não tem a ver, de novo, estou repetindo, não tem a ver com eleição, pode ser, inclusive, o exemplo banal que eu dei, né? Por trás sempre existem valores. Né? Eu gosto disso, eu valorizo aquilo, eu desprezo aquilo outro, né? Eu me chateio com isso, eu amo aquilo, certo? Então você tem, todos nós temos um conjunto de valores, né? Que não são estáticos, certo? E as decisões nem sempre são as mesmas. Eu amo estudar, mas pode ser que um determinado dia eu levante e fale, puta, eu não estou afim de estudar. E não é que eu deixei de amar. Então, não é estático. Mas, de qualquer maneira, todos esses nossos valores somados, né, por mais que essa soma não seja uma matemática, porque você pode usar um hoje e amanhã resolver não usá-lo, né, então, e aí a matemática não explica isso, essa é a ciência humana, né, essa é a grande diferença da ciência humana para a ciência exata, mas o conjunto de valores também é algo muito simples, que as pessoas não entendem muito bem, que a gente chama de ideologia. O que é ideologia? É um conjunto de ideias que nós temos, cada um de nós tem, apoiada nos nossos valores. Então, quando você gosta de um monte de coisa ou não gosta de um monte de coisa, é porque você pensou, refletiu, foi informado sobre isso, leu, ouviu do seu pai, ouviu da sua mãe, que é certo, que é errado, que é legal, que não é legal, foi aprendendo, desaprendendo, refazendo, mas está lá. Isso não quer dizer que você não possa mudar esses valores, você pode, né? Mas isso é a ideologia. Então, a ideologia não tem nada a ver com esquerda, direita, centro.
Uma certa ideologia nada mais é do que o conjunto de valores que faz com que a gente tome as nossas atitudes, não é certo? E procure ser, né, coerente, congruente com essas atitudes. Aí o Aristóteles ele continua, porém, o escravo, mesmo sendo um animal falante, ele não é um animal político. Opa! Então, ele cria aqui, né, uma exceção, certo? Então, um animal falante é um animal político, exceto um escravo. Um escravo não é um animal político. Por quê? Porque nenhuma opinião dele deve ser levada em consideração pelos homens livres. Não está escrito aqui, é uma interpretação minha, né? Mas é isso que ele quer dizer, certo? Certo. Aí vem os artesãos. Os artesãos, diz Platão, não podem participar das coisas comuns porque não têm tempo para se dedicar a outra atividade que não seja o seu trabalho. Então é interessante porque ele fez aqui uma separação, né? O artesão não pode se dedicar a coisas comuns. Por quê? Porque ele está trabalhando. Então, o que serão essas coisas comuns, se não é o trabalho dele? E veja que ele não tem tempo. Ele dá a entender aqui que todo o tempo que o artesão tem, né, o artesão está trabalhando. Se o trabalho não é a coisa comum, o que seriam as coisas comuns para as quais o artesão, sem tempo, né, não tem como se dedicar? Interessante. Assim, ter esta ou aquela ocupação, que é o artesão, né, ferreiro, tecelão, coureiro, né, serralheiro, define competências ou incompetências para a participação nas decisões sobre a vida comum. Então, muitas vezes, um indivíduo tem uma competência, ele é um excelente carpinteiro, né? Mas ele não tem competência ali, ó, mas ele é incompetente para participar politicamente. O que é a vida comum? É a vida da cidade, a vida em sociedade, né? A vida coletiva, né? No sentido da sociedade urbana. E nós sabemos que, no caso de Atenas, Atenas é um estado, né? Vale a pena vocês lembrarem que lá na antiguidade não havia um país chamado Grécia, não havia um estado grego, o que existia era um estado ateniense, um estado espartano, um estado tebano, né? Então, veja, quanto tempo aqui eu estou lendo esse texto? Bastante tempo. Ele não é um texto fácil, não é uma pergunta fácil, né? Em muitos momentos da minha leitura, eu coloquei aqui o mouse e iluminei, e você não tem o mouse lá na prova, se bem que hoje em dia tem a prova online também, mas você está com o papel na mão, você tem uma caneta. Eu não sei se você pode levar um marca-texto, mas a Pode. caneta, Acho que não pode, né? não. É. Você usa a caneta, algumas palavras você apenas grifa, outras palavras você circula ou faz um quadrado em relação a ela, né? E aí, normalmente, o que eu faço e o que eu sugiro ao estudante fazer, depois de fazer uma primeira leitura, mesmo que demorada, né, você faça uma segunda leitura esquematizando. Puxa uma flecha para um lado, é Aristóteles. Uma flecha para o outro lado, é o Platão. Né? E quais são os conceitos que tem aqui? Beleza. Aí você leu, releu, rabiscou, fez um esqueminha aqui do lado. Agora você vai lá para as perguntas. Então, tem aqui duas perguntas. Segundo Aristóteles e Platão,
como se define o animal político no contexto da cidadania ateniense. E aí você reparou que o texto começou dizendo que os dois têm uma descrença. Mas depois o texto falou de um, Aristóteles, focando no escravo, e aí o texto fala do outro, do Platão, falando do artesão, que é um homem livre. Né? E aí você pode escrever mais ou menos essas duas coisas na letra A. Então, a resposta da letra A, ela tem que ter, digamos assim, duas partes. Né? Ou seja, você não precisa fazer um parágrafo, você pode fazer um texto corrido, desde que você fale do Aristóteles e depois fale do Platão. Certo? E a letra B? A letra B, ela também pede que você faça duas coisas. A primeira é identifique. E a segunda é explique. Né? Quando uma pergunta pede para você apenas identificar, a resposta fica mais simples. Muitas vezes a resposta é uma palavra só, uma frase curta, né? Porque ele quer uma identificação. Nesse caso, não. Né? Na FUVEST é mais raro aparecer uma pergunta onde tem apenas identifique. É mais raro. Não que não possa aparecer. Né? Mas ele quer que você identifique e explique uma crítica dos filósofos citados ao regime democrático. Então, é uma questão bastante interessante. Né? Aí o aluno fala assim para mim, mas professor, se eu fizer uma questão desse jeito, se eu estiver estudando em casa, imagina que você está lá no começo do ano no cursinho, essa aqui foi praticamente sua primeira ou a segunda aula de História Geral, né, falando sobre a Grécia Antiga e tal. Tem cursinho que ainda fala um pouco de Egito, Mesopotâmia, outros cursinhos já começam com Grécia. E aí você pensa assim, eu assisto 6, 7 aulas por dia. Né? Eu dei aula aqui no Ângulo, aqui em Santos, durante algum tempo. Eram 7 aulas por dia. E aí, então, o aluno saía, deixa eu tentar lembrar, 1h20, se eu não me engano, terminava a aula. Aí ele vai almoçar, comer alguma coisa, ele vai descansar. Alguns iam embora para casa, outros ficavam na sala de estudo do cursinho, para depois começar a estudar. Né? Então, 1 hora depois, 2h30, aí o aluno falava para mim, mas professor, se eu vou fazer só as questões dissertativas, eu não consigo fazer todas. E eu respondo o seguinte, tudo bem, não tem problema nenhum, você não tem que fazer todas. Você tem que fazer 3 questões dissertativas sobre a aula que você teve. E você pode reservar 1 hora para fazer isso. Né? Se você tem muita dificuldade com leitura, muita dificuldade com interpretação de texto, muita dificuldade com história, você reserva um pouco mais, né? E aí entra dentro do seu planejamento. Então, o aluno ele vai fazer um planejamento semanal, ele sabe quais são as matérias que ele tem mais deficiência, ele também sabe quais são as matérias mais importantes para ele no vestibular, né? E considerando isso, ele faz o planejamento. Então, a história eu posso estudar um pouquinho menos, matemática eu tenho que estudar muito mais. Vou estudar 3 horas por semana para história, 5 horas por semana para matemática. Né? Então, você monta esse esquema e aí você coloca. Né? Você coloca. Nesse exemplo que eu dei do ângulo, eu dava dobradinha de história geral e tinha outro colega que dava dobradinha de história do Brasil. Eles tinham 4 aulas de história. Não era um curso dividido, né? Não era um curso de humanas, não tinha essa divisão aqui. Tinha apenas uma turma de manhã. Então, todo mundo tinha 4 aulas de história. Pessoal que ia fazer medicina, engenharia, direito, né? Relações públicas. Então, e aí você resolve. Então, o aluno, como eu estava dizendo, tem maior dificuldade em história, ele teria dado um tempo maior. Né? Então, talvez ele tivesse 1h30 para fazer isso aqui. Tá? Eu não sei se vocês se lembram. Se você vai para a segunda fase da FUVEST,
quanto tempo, em média, você tem para cada questão escrita? Vocês sabem? Lembram? 20 minutos. Cerca de 20 minutos. Caraca! Essa é a média. Né? Então, é aquilo que eu falei. Se você resolveu, naquela tarde ou em outra tarde, estudar durante 1 hora, você vai fazer 3 questões. Puta, professor, mas pode ser que uma questão seja mais trabalhosa. Pode. Outra um pouco menos. E veja que, no começo, a tendência é você demorar um pouco mais e, com o passar do tempo, você entender a dinâmica, apesar dos temas serem diferentes, as aulas serem diferentes, os assuntos serem diferentes. Né? Tem lá uma aula sobre o Brasil holandês, o Maurício de Nassau tem uma aula sobre a Revolução Industrial. Então, são temas que você ainda não viu, né? Teve a aula, depois foi estudar, mas você foi pegando as manhas da dinâmica. Né? E a ideia do curso é exatamente essa, né? Pegar o ritmo da dinâmica para que você chegue lá no dia do vestibular e você saiba o que você tem que fazer. Qual é o passo a passo? Com certeza será um texto que você ainda não leu, né? Será uma pergunta que você ainda não fez. Né? Se bem que às vezes acontece, né? Repetida, professor, 3 semanas atrás eu estava fazendo lá um simulado que pegaram uma questão lá da Universidade de Pernambuco, putz, e era sobre esse mesmo tema que caiu na FUVEST. Pode acontecer, né? Mas é um acaso, né? A gente não conta com isso. Né? Mas até pode acontecer. Né? Puta, li isso aqui 1 semana antes. Pode acontecer. Dá para adivinhar os temas? Não dá. O que dá para adivinhar, eu falei isso lá no comecinho do grupo, e não é exatamente adivinhar, né? É tentar entender o que tem maior probabilidade e o que tem menor probabilidade de cair. Né? Então, veja, um tema muito específico que caiu o ano passado, gripe espanhola no Brasil durante a República Velha, não vai cair esse ano. Aí é tranquilo, certo? Não vai cair esse ano. Né? Apesar de a gente continuar no meio da pandemia, certo? Aquela questão, no começo até eu falei, uma questão de peste negra, não era, né? Era a questão do escorbuto que a gente fez ali no grupo. Até poderia aparecer aqui uma questão de peste negra, né, que não apareceu no ano passado, não lembro do ano retrasado. É muito comum, por exemplo, a FUVEST alternar uma questão sobre Atenas e outra sobre Roma. E de 5 em 5 anos ela põe ali uma de Egito, Mesopotâmia, etc. Geralmente é quando os alunos têm mais dificuldade, quando aparece Antiguidade Oriental. Como eu falei, tem alguns cursinhos que... Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a dar aula em cursinho, isso em 87, a gente tinha 4 aulas de Antiguidade Oriental. 4 aulas para Egito, Mesopotâmia, né, persas, fenícios e hebreus. Depois caiu para 3, depois para 2, depois para 1, e ficou um tempo sem nenhuma aula. Tá? Já começando em Grécia direto. Porque quando a gente monta o caderno, a gente vai olhando a tendência dos vestibulares. Né? E também quando eu comecei a dar aula, não tinha tanta importância a América Latina, né? Tanto para as questões políticas e econômicas daquele momento, estava se formando, não lembro, o Mercosul, essa coisa toda. Então, aí começam a aparecer mais questões de América Latina, seja de colonização espanhola, astecas, seja a Revolução do Haiti, caudilismo, né? E isso tornou-se uma tendência, né? E aparece em grande parte no lugar lá da Antiguidade Oriental, em grande parte. Tá? Então, não tem como adivinhar exatamente, mas dá para imaginar quais são maiores ou menores probabilidades. E aí, se a gente vier aqui para o Unesp 2018, né, FUVEST 2017, a dinâmica é a mesma, a construção é a mesma. Quando eu fiz esse curso o ano passado, né, eu falo o ano passado porque foi o vestibular passado, mas foi entre janeiro e fevereiro desse ano, né? Se eu não me engano, a primeira fase foi 16 Gustavo tem uma de fevereiro. pergunta. Desculpa interromper. Oi? Gustavo Fala. tem uma pergunta. Fala, Gustavo. Professor, por exemplo,
Na primeira alternativa, claramente, era possível resolver apenas com a interpretação um pouco mais aprofundada do texto. Já a segunda, parece que ela exigia um certo conhecimento da própria matéria. É possível que exista questões que só com a interpretação, no caso mais reflexiva, como o senhor nos ensinou, é possível resolver elas, ou elaborar uma resposta que seja pelo menos parcialmente completa, ou todas vão exigir também um certo conhecimento da própria matéria, ou um conhecimento de mundo nessa parte? Boa Então, pergunta. nesse vestibular aqui da Unicamp, e mesmo no vestibular, eu revi, eu coloquei lá no nosso grupo questões testes, né? Mas assim como eu baixei, meu notebook quebrou, eu estou com um notebook velho aqui usando, ele está funcionando ainda bem, mas meu notebook quebrou domingo retrasado. Perdi o HD, perdi tudo que eu tinha. A minha sorte é que eu tinha backup de um monte de coisa, mas eu não tinha backup de tudo, né? Mas tudo bem, tá dando para levar. E aí então eu baixei de novo as provas, né? Por uma das coisas que eu perdi. Dei uma olhada nas 6 questões de história do ano passado. E eu achei que, se bem que foi uma olhada meio rápida, né? Eu não trabalhei em cima delas, não coloquei lá no grupo. E eu achei que a possibilidade de interpretação, como nessa questão aqui, aumentou um pouquinho. Tá? Não é uma característica muito marcante da FUVEST, não é. Ela é mais característica, ela é mais característica da Unesp. Tá? A Unesp eu conheço muito bem, por quê? Porque eu já fui corretor da Unesp. Durante 8 anos eu corrigi provas da Unesp. Né? Eu estou fora já há uns 3 anos, mas o grupo de amigos, na verdade, são colegas que eu conheci do time que fazia a correção, né, gente, quando eu fui convidado para fazer a correção, não conhecia ninguém. E Da aí, FUVEST não, prof. Da oi? FUVEST. Da FUVEST você não fez? Não, não. Não, só da Unesp. E a Unesp tem vestibular de meio de ano, né, e de fim de ano. Então aí você encontra as pessoas, faz amizade, tem WhatsApp, tem Facebook. Então eu encontrava o pessoal em julho e janeiro. E alguns viraram meus colegas, assim, meus amigos, com os quais eu tenho contato ainda hoje. Tem gente, a maior parte desse pessoal é do interior. A gente, a maior parte do tempo, as provas maiores, né, que são as provas de dezembro, janeiro, a gente sempre corrigiu em Rio Claro. E quando era prova de meio de ano, a gente corrigia em São Paulo. E só para vocês terem uma ideia, na última, na minha última participação, foi em janeiro, acho que 2017, nós éramos em 44 professores de história, só de história, 44. No vestibular de meio de ano eram 16, era o suficiente, né? Porque meio do ano são as engenharias que tem vestibular, mais um outro curso, e no final do ano tem tudo. Então, a Unesp é muito aberta. Fazer Unesp é uma maravilha, é que não vai ter dissertativa esse ano aqui, né? Senão eu daria uma aula especial para vocês sobre como fazer a Unesp. Né? Por quê? Porque eu recebi a orientação de como eu tenho que corrigir a Unesp. Eu e os meus colegas, e muitos deles ainda estão lá, e de uma forma geral isso não mudou. Tá? Na FUVEST e na Unicamp, qual é o foco? O que eles querem? Eles querem conhecimento, foi o que você falou, Gustavo, com relação à segunda pergunta, né? Combinado com algumas capacidades. Quais são as capacidades? Interpretação, aquilo que eu falei lá no áudio sobre o Enem, também lá no comecinho. Se você pegar aquele e-book do Enem, estão lá 5 capacidades. Né? Interpretar, identificar, analisar, comparar e mais uma. Certo? Então, quando você fala aqui é simplesmente interpretação de texto, veja que a interpretação é uma capacidade importante para a FUVEST, para a Unicamp e para a Unesp, para um bom vestibular. A impressão que eu tenho é que quando você fez a pergunta, você pensou, bom, essa aqui interpretação então é mais fácil, dá para responder mais tranquilo. Mas essa mentalidade, essa aqui,
interpretar o texto é mais fácil, você teve desde o começo ou você teve depois que eu fiz toda a leitura com vocês? Foi depois da leitura, né? É, É então. porque também a gente está acostumado também com o modelo clássico, né? Por exemplo, eu já resolvi a FUVEST faz algum tempo. Não tão bem, não tão bem, né? Mas assim, ele sempre coloca a questão A sendo mais tranquila para os alunos garantirem uma certa pontuação mínima, né? Para não zerarem a prova, e a B eles colocam de uma forma mais aprofundada. Então, foi com base nessa implicação que eu fiz a pergunta para o senhor, entendeu? Na FUVEST não tem exatamente essa característica, essa necessidade. Na Unicamp, isso é muito claro, não, que é a nossa questão aqui, né? Se bem que essa é uma questão difícil, tá? Eu lembro que durante muito tempo, isso até o ano 2002, eu já parei de fazer isso faz quase 20 anos. Eu fiz muitos simulados para o Objetivo, eu trabalhava no Objetivo, fiz inclusive aquele Fovestão que distribui carro, era aberto o Brasil inteiro, era um mega vestibular em parceria com a Folha de São Paulo. E Ainda aí, tem. ainda tem, né? Tem sim, Sim. ainda tem. E quando eu na forma de teste, né, questões objetivas, e quando eu fazia, eu pegava primeiro o que eu tinha feito o ano passado, e eu pegava também a última, ou as duas últimas FUVEST, para não repetir tema, né, para, enfim, variar nos assuntos, variar nos conceitos. Então eu olhava, abria assim, na verdade eu imprimia as provas, né, apesar de trabalhar com um computador, para escolher. Bom, vou fazer 5 testes de história geral. O meu coordenador, que era o professor Alves, fazia parte de História do Brasil. E quais são os temas de história geral? Então eu olhava o que tinha rolado ano passado, ano retrasado, etc. Bom, beleza. Aí eu escolhi os 5 temas. A partir daí, eu tinha que pensar o seguinte: bom, dos 5 testes, eu farei 2 que eu considero mais simples, teoricamente mais fáceis, né? Eu farei 1 ou 2 intermediários. Eu farei o último ou os 2 últimos, né, mais difíceis, certo? Essa questão da Unicamp é uma questão difícil. No fundo, ela é trabalhosa. Ela é muito trabalhosa, né? A dificuldade dela está exatamente nisso. Quando você fala que aqui você tem que saber mais a matéria, eu não sei não. O que você tem que saber aqui é as características do regime democrático ateniense. Então aqui você tem que ter o domínio do conteúdo, né? Conhecer um pouquinho sobre a história da filosofia também é válido, né? Porque Aristóteles e Platão eles tinham críticas ao regime democrático por causa da morte de Sócrates, não foi? Então, é provável. Eu não sei porque eu nunca peguei um livro didático, né, de ensino médio, ou apostila de cursinho. Na verdade, o cursinho, quando faz isso, ele faz uma apostila extra, paralela. Geralmente os cursinhos não têm, né, filosofia. Nesse curso que eu falei do ângulo para vocês, a gente tinha filosofia, uma aula por semana. E tinha sociologia, também uma aula por semana. Com 7 por dia. Eram 7 todo dia e 6 no sábado. Então era uma carga, mas isso permitia ter 4 de história, permitia ter 4 de geografia, permitia ter uma de filosofia, outra de sociologia. Então era interessante, né? Então eu não conheço se o pessoal da filosofia, em nível de ensino médio, que é o nível do vestibular, trabalha com isso, mas pode ser sim, tá? Mas em história ele já te dá alguma coisa do modelo democrático. E sobre os filósofos você poderia trabalhar com o próprio texto aqui, partindo daqui. Eles têm uma descrença, certo? Então, eles Do não texto, ajudam muito. Aí você tem que achar, você tem que ser muito claro em qual é a crítica. Por exemplo, qual é a crítica que aparece no texto para Aristóteles? Dá para tirar uma crítica daqui? dá sim. Dá sim. Uhum.
E para o Platão, eu acho, na minha opinião, para o Platão até mais explícito, né? Para o Platão. Artesão, Sim. você é um cara legal, você é um cara importante, você é um cara que manja muito. Cara, você é muito importante para a economia, mas está fora da política. Você não tem tempo. Você não tem tempo. E quem não tem tempo não pode se dedicar. Né? Quer dizer, então você tem aqui um discurso elitista, né? E é muito louco isso. São caras extremamente modernos para o contexto em que eles viveram, mas eles continuam elitistas. Né? Tanto é, nunca existe esse número, e aí você poderia ter professores que usaram números diferentes. Normalmente eu digo, quando eu dou uma aula sobre esse período aqui, pensando numa aula de cursinho, ela é uma aula corrida, né? Eu explico como é que funcionava a democracia. A democracia nessa época, ela amplia muito a participação, né, do cidadão, certo? Ela amplia a ideia de cidadania e ela passa a atingir aproximadamente 8% dos atenienses. Você entende? Quer dizer, cara, então é óbvio que democracia não é o governo da maioria, certo? Porque 8% está longe de ser maioria, né? Então, é bastante elitizado. É bastante elitizado. É E olha que possível curioso, até. ó. Olha que curioso. Desculpa, professor. Me desculpa você. Olha que curioso. O artesão, um escravo, Aristóteles, um escravo, lá em Atenas Antiga, tinha direito ou não? Não, o Escravo, escravo não. O escravo não tinha. escravo não. E o artesão, tinha direito ou não? No que diz respeito ao regime democrático ou só aos Sim. próprios direitos dele? Acho Ao que regime não democrático. também. Acho que ele tinha. Ao direito de participação política. Ah, não. Não sei. Eu Então acho que vamos não, só lembrar? aqueles mais nobres, né, entre aspas, mais ricos, né, uma coisa seletiva. Não sei. Então olha só, olha lá a pergunta 2, lá, a letra B. O que eu falei para vocês, vocês têm que lembrar, então aí exige conhecimento, como era a democracia ateniense. Quem tinha direito? Vocês lembram? É simples. Homens É maiores que de vocês têm 21 anos. muita Homens, informação. É muita informação. Né? Mas quando você fala numa aula, é muito simples. O aluno anota ali, não tem discussão nenhuma. Primeiro, para ter direitos políticos, o indivíduo tem que ser homem, né? Do sexo masculino. Então, as mulheres estão excluídas. Segundo, ele tem que ser livre. Então, os escravos estão excluídos. Terceiro, ele tem que ter nascido em Atenas e ter o pai ateniense. O pai não pode ser estrangeiro, né, muito menos o indivíduo pode ser estrangeiro. E veja que, apesar de a gente falar muito mundo grego, mundo grego, muito grego, se você é de Tebas ou de Esparta ou de outra cidade grega, você é estrangeiro, né, porque Atenas é uma cidade-estado. E você tem que ser maior de idade. São os 4 critérios: homem, livre, nascido com o pai ateniense e maior de idade. Então, quando você olha para os 4, pode ter um artesão aqui no meio? Pode. Homem, livre, o artesão não é escravo, maior de idade, e nasceu, o pai é ateniense, o avô é ateniense, o bisavô é ateniense. Então esse cara tem direito político. O que o Platão está dizendo? O Platão está dizendo mais ou menos assim: não devia ter. o Certo? prof, qual que era aquele que, desculpa te interromper, qual que era Imagina. aquele que falava que as pessoas tinham que saber ler, escrever, aí já... Não é? Aqui em Atenas, eu acho que esse critério não aparece, porque antes da democracia, né, a democracia foi criada no final do século VI, né, aquela história lá do Uhum. Clístenes. Um pouco antes da democracia, a gente teve o modelo de tirania, tem os tiranos, é raro aparecer no vestibular, mas poderia. E o que é mais comum, a gente falar das oligarquias. E aí fala do Drácon, do Solon, né? E qual é o modelo oligárquico? Né? O que significa a palavra oligarquia? Governo de poucos, governo de uma minoria, certo? Ele era, ao mesmo tempo, uma aristocracia. São duas palavras diferentes, muitas vezes elas estão juntas,
mas não necessariamente. Então, oligarquia, governo de poucos, governo de uma minoria. Quando é que ela é aristocrática? Quando essa minoria é da elite, certo? E geralmente é, né? Aí se pensa assim, beleza. Ser da elite tem a ver com saber ler e escrever, algum tipo de competência, né, verbal? Não. Ser da elite, o que caracteriza alguém da elite em Atenas? Ah, essas questões, né, prof? De ser filho italiense, ter um poder aquisitivo, não? Não. Ixi. Aí é para ter direito político. Agora, quando é que eu sei que um cara é da elite? Quando chegar a democracia, o ser da elite deixa de ter importância para a democracia, porque um artesão pobre pode participar. Mas continua existindo a elite. A elite não desaparece, né? Então, a elite, lá na época da oligarquia, e na verdade praticamente desde que a cidade foi fundada, ela é uma elite de nascimento, certo? Certo, não lembrava. Como Muito é que obrigada. em Atenas a gente chama de eupátridas? Olha o nome, eupátridas. Patri. Como é que a gente chama a elite romana? Patricios, certo? Patri, eupátrida, patricio, né? Tem a ver com pater, né? Deriva de pater, de pai. É, então veja, em Atenas, a qual classe você pertence? A mesma classe do seu pai. Quem é eupátrida? Quem nasceu eupátrida. Em Roma, quem é patrício? Quem nasceu numa família de patrícios. No feudalismo, quem é nobre? Quem nasceu nobre. No feudalismo é muito legal. Isso aí tem uma aula sobre isso, eu acho bem legal. Eu gosto do feudalismo. É, Professor, isso caracteriza uma sociedade estamental, é isso? Então, é uma isso, que não há alteração de classe, você nasceu em uma determinada classe, você vai ser sempre exatamente. pertencente a ela? Exatamente. Isso é estamental. Então vejam o que a gente fez, né? Porque normalmente, como é que a gente define estamental? Não há mudança de classe. Não tem problema se você definir assim, se você fizer isso no vestibular, você ganha certo. Só que você negou. Não há, não há mudança de classe. Aí eu te pergunto, mas o que que há? Vai pela afirmativa. Você tem que afirmar, você não pode negar. No vestibular pode, não tem problema, não se preocupa. Então, como é que você define pela afirmativa a sociedade estamental? É aquela na qual a posição social do indivíduo é definida pelo nascimento, certo? Agora, vamos pegar o feudalismo, que talvez vocês se lembrem mais. Isso não quer dizer que vocês saibam, mas olha que interessante. Então, o cara, se o pai dele era nobre, ele virou nobre. Aí ele era um bebezinho. Aí ele cresce, é uma criança nobre. Né? Porque ele nasceu nobre, ele nunca muda, certo? Aí um dia ele vira adulto. Ele será senhor feudal ou não? Eu acho que sim. A resposta é depende. O que um nobre precisa para eu chamá-lo de senhor feudal? Uma terra. É, uma Boa, terra. muito bem, ele precisa de terra. Todo nobre obtém terra? Nem todo nobre. Então, o nobre que tiver terra é senhor feudal. O nobre que não tiver terra não é. Mas ele continua sendo nobre, não tem problema nenhum. Certo? Se o nobre tiver muita terra e essa muita terra for uma terra fértil, esse nobre é rico. Ele tem muitos servos trabalhando para ele, milhares, produz muito, né? Você pode ter um nobre
que tem pouca terra, tem um sítiozinho. Esse nobre é pobre. Você pode ter um nobre sem terra. Esse nobre é pobre. Então veja que ser da elite no feudalismo não tem a ver com riqueza ou pobreza. Tem a ver com nascimento. Certo? Então, nobre é uma condição social de nascimento. Senhor feudal é uma condição econômica. É dono de terra ou não é dono de terra, economia. Certo? Entendi sim, prof. No feudalismo, a gente aprende que os reis não tinham poder. Se bem que depois da Baixa Idade Média começa a formação das monarquias. Agora, geralmente um rei só vira rei depois de 18 anos de idade. Tem exceções, é verdade. Olha para um rei que ainda não é rei. O pai dele está vivo e no futuro ele vai ser rei. Ele é o quê? Um jovem, um garoto, que quando o pai morrer, ele vira rei. O que ele é? Nobre. Nobre. Nobre de nascimento. A condição social dele é nobre. Se ele tiver terra, ele é senhor feudal. Um dia ele pode assumir o trono. Mas veja que nesse caso, os irmãos dele não vão assumir, os primos dele não vão assumir, centenas ou milhares de nobres não vão assumir, só um assume o trono. O que significa ser rei? É uma condição política. Então, nobre é condição social, senhor feudal é condição econômica, rei é condição política, é chefe de governo. Caraca, professor, arrasou. Nossa. É interessante isso, né? É muito. E as É que pessoas normalmente a gente ouve tantos termos de forma associada que a gente acredita que eles têm uma interligação e não tem cada uma classificação, né? Então, e até que as coisas são mais simples, né? Desculpa entrar no meio, assim. As coisas são mais simples do que eu imagino. Sim. Os professores complicam a nossa cabeça com um monte de nome, de termo, né? Mas, assim, é isso, tá? Eu queria dar esse panorama para vocês, mostrar o material e trabalhar um pouquinho, orientar, na verdade, como é que faz a questão, como é que pensa a questão, né? Onde você tem que focar para responder a questão, né? Para que vocês tenham, óbvio, um desempenho melhor na segunda fase. Os materiais que o senhor vai disponibilizar para a gente no grupo, eles estão em ordem meio que cronológica de estudo? Então, por exemplo, os primeiros textos são referentes à Grécia Antiga e ao Brasil colonial? Ou... Não, na verdade não. Assim, Gustavo, a ideia desse grupo era uma ideia muito mais focada em aprender a estudar história, certo? Mas não era focada em aulas de história, né? Então, desde o início, a ideia era essa. Qual é a melhor maneira, os textinhos que eu coloquei ali, os vídeos, o EH1, EH2, EH3 que eu fui colocando ali, eu acho que eu coloquei até o EH7 ou 8, né? Todos eles estão focados em como estudar história. Em parte, tem uma parte daqueles elementos que estão naquele material, eu coloquei aqui, entendeu? Outras coisas não, né? Mas essa é a ideia, tá? Então, o meu objetivo não era exatamente fazer um grupo onde eu fosse fazendo aulas com conteúdo. Tá? Para isso, eu vou fazer os cursos, depois eu vou falar um pouco mais sobre os cursos, explicar como é que eles vão funcionar, etc. e tal. E aí cada um pensa se vale a pena, né, fazer os cursos. Mas aí já é um trabalho separado. Perfeito, professor. Perfeito, prof. Tá bom? Querem perguntar mais alguma coisa? Não? Tudo bem? Ainda estou anestesiado com aula boa. Peraí. Pera lá. Um de cada vez. O tá chorando aqui, um minutinho. Pode falar primeiro, Gustavo? Não, eu queria agradecer mesmo, porque a forma com a qual a senhora abordou abriu muito a minha forma de ver, né? Às vezes a gente tem um material que a gente quer correr tanto, que a gente quer
como que eu posso dizer, abordar tudo ao longo de um ano e acaba não estudando com essa riqueza de detalhes e acaba perdendo muito, principalmente nessa segunda fase aí, que é extremamente importante para a gente. Então, muito obrigado, professor. Sim, legal, legal. Que bom que você gostou. Eu também gostei bastante. A gente tem que correr com tanto conteúdo, né, que a gente não tem um pensamento crítico, né, no cursinho, essa coisa que a gente deveria ter na escola. Sim. E eu queria te perguntar, prof, sobre sobre o seu livro dos presidentes, assim, o que você pode falar pra gente, mais ou menos, sabe? Então, eu coloquei aquele capítulo do Vargas, né? Você viu o capítulo? Vi sim. E veja, eu considero aquele livro como um livro relativamente simples. As informações que tem ali, você tem em vários livros, em algumas apostilas de cursinho. Não tem nada assim de fabuloso em termos de conteúdo, tá certo? Mas por que eu fiz aquele livro se o conteúdo ia ser parecido? Porque o jeito de escrever em capítulos curtos e colocando subitens, eu saquei e o feedback que me dão é que é verdadeiro, que facilitava muito a leitura do aluno. Então, por exemplo, tem lá presidente por presidente, aí você pega o primeiro, o Deodoro. Aí o aluno, ele olha assim e fala, vou começar o Deodoro. O que o aluno geralmente faz? Não é todo mundo, tá? Mas ele vai olhar quantas páginas o Deodoro tem. Aí ele fala, cara, tem quase 4 páginas. Nossa, Deodoro é fácil, eu vou ler. Aí ele lê o Deodoro. Aí começa Floriano, ele vai ver quantas páginas Floriano tem. Ele fala, nossa, só mais 4. Tá, vou fechar aqui a espada, vou ler o Floriano. Entendeu? E funciona. Funciona. Qual é o presidente que tem muitas páginas? É o Vargas, porque são 15 anos. Né? O Deodoro tem 3 anos. Quase todos os presidentes têm 3, 4 anos. O Vargas tem 15 anos. Então, aquele capítulo que eu dei para vocês é o maior capítulo do livro. Aquele é o maior. Né? Porque eu coloquei no mesmo capítulo o Vargas desde 1930 até 45. Né? O governo provisório, constitucional, o Estado Novo. Porque fiz as divisões ali, etc. Tá? Então, ele facilita muito a leitura e nesse ponto ele te ajuda bastante, né? Principalmente nesse momento aqui que a gente está chegando no final do ano e vocês precisam, né? Eu alertei várias vezes no grupo isso, né? Vocês precisam, vocês não podem focar só em história, apesar de que para vocês é muito importante na segunda fase, mas vocês têm outras matérias na primeira, né? Vocês estão aí participando de cursos que são concorridos, né? Então vocês precisam garimpar pontos ainda, um pouco de ponto em biologia, um pouco de ponto em física, não pode desprezar totalmente essas matérias, tem que saber equilibrar. Então, a leitura do livro, nesse contexto, me parece que ela ajuda muito. Tá? Sim, eu percebi isso também. Por isso até que eu me interessei. Falei assim, tem... Ok, acho que deve ter umas 100 páginas do livro. Mas aí eu fiquei... logo naquela parte que você falou, a maioria desses livros de política, de todas essas coisas, tem uma linguagem muito difícil, entendeu? Então, eu tenho 18 anos, nem votei ainda, nem fiz nada. Então, eu quero uma coisa que me ensine, né, história, toda essa parte, mas que seja didática. E, além disso, o que eu percebi é que alguns termos que o senhor colocou, tipo, me corrija se eu estiver falando errado, tipo, plano Corrigan, sabe? Eu não sei. Isso. Algumas coisas eu já vi que apareceu nas provas, em prova da minha escola, em todas as coisas. E é difícil a gente lembrar disso se não tiver, tipo, fixo na nossa cabeça, sabe? Então é legal que o senhor colocou uns termos, umas coisas assim, que é muito interessante. Eu gostei muito do seu livro e eu pretendo adquirir. Sem dúvidas, tá? Eu tô muito interessada. Até já falei pra minha amiga, já fiz propaganda. Tá joia. Tá bom, eu passo para você mais informações, tá? E aí você vê para adquirir como é que é, tá bom? Tá ótimo. 100 páginas até que tá bom, né? 100 páginas até que tá bom. Eu comprei o Aero das na verdade aqui. Tem mais, tem 160. Ah, sim. Não, é que eu comprei uns livros de aprofundamento, mas para ler mesmo, porque eu gosto muito de história e
cada um tem 600 páginas, 700 páginas. É. E é só, É. tipo, linguagem, parece que tá falando pra historiador mesmo, né? Não pro nosso público, né? Eu não sei ali, esse do Vargas que eu dei, eu não lembro de cabeça quantas páginas tem. Esse que eu passei para vocês, 10, 15 páginas. Mas, por exemplo, eu tenho a biografia do Vargas, né, que são 2 volumes, que somados tem, acho que 1.200 páginas. Coisa de louco. Caraca, é muita coisa. Muita coisa. É até complicado para estudar, né, assim, no vestibular, porque a gente às vezes não sabe o que aprofunda, aí se aprofunda, será que se aprofunda para um livro desse não é muito desfocado? Eu mesmo caio muito nesses problemas. Esses livros bastante completos, livros muito densos, não são livros para vestibular, não são. Né? Não há dúvida nenhuma que uma pessoa que ao longo da vida tem uma boa leitura, tem um conhecimento vasto, né, já leu livros diferentes, então isso pode ajudar. Tá? Mas num momento onde você fala, cara, esse ano aqui eu vou focar no vestibular, vou me dedicar a ele, vou estudar várias matérias, incluindo história, né, vou comprar ali um livro de biografia ou de teoria política com 300, 400 páginas, não encaixa para esse objetivo específico, o vestibular. Né? Não encaixa pensando ele num todo. Tá? Não é o melhor caminho. Tudo bem, moçada? Tudo ótimo, professor. Muito obrigada, viu? Valeu, obrigado pela presença de vocês. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. Até. Obrigado, Boa professor. noite. Boa noite, viu? Boa noite.